Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 55 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos iniciando o capítulo intitulado A Fuga para o Carmelo. Era a primavera de 1533, aquela tremenda primavera em que a coroação de uma mulher ruiva na abadia de Westminster simbolizou a perda da Inglaterra para a Igreja de Cristo e a desintegração da Europa. Teresa já estava capaz de sair e o pai resolveu levá-la até o campo para se refazer. Logo que ela pôde viajar, foram para Castellanos de la Canada, umas tantas léguas a noroeste de Ávila. Era aí a casa de Maria e seu marido Martim Guzmán e Barrientos. Não nos diz Teresa se era primavera ou verão, nem como é que foram. Certamente ela ia montada numa mula, pois nenhum outro meio de transporte era possível por aqueles rochosos e muitas vezes temíveis desfiladeiros da serra. E devia ir sentada, como supõe Mir, numa daquelas cadeirinhas que o famoso inventário incluía, largas e suntuosas e avaliadas em 1000 maravédias. O caminho que tomou com seu pai, talvez com 1 ou 2 criados, subia tão bruscamente que, se pouco depois ela tivesse voltado, como a mulher de Ló, para um olhar de despedida à sua cidade natal, não a teria já podido ver recortando-se no vasto céu azul, mas estranhamente arrasada, como se houvesse sido posta no fundo de uma grande cova. Pelo fim do dia, chegaram à vista de uns imponentes e majestosos grupos de pinheiros, no meio dos quais se entrevia a pequena aldeia de Ortigosa. Era um subúrbio da pequena vila de Manrabalago, que ostentava 43 casas e uma igreja. Em Ortigosa havia 6 casas, das quais Dom Pedro de Cepeda, tio paterno de Teresa, habitava a maior e melhor, a que os pastores e campônios das redondezas chamavam Palácio. Este homem grave e pensativo gostou imenso de ver o irmão e a sobrinha, insistiu em que ficassem com ele por alguns dias. Talvez Teresa tivesse preferido continuar a viagem para a casa da irmã, a quem não via há muitos meses. Não era muito divertido para uma romântica moça de 18 anos ouvir um homem cujo falar, diz-nos ela, era, abre aspas, a maior parte das vezes de Deus e da vaidade do mundo, fecha aspas. Passava ele grande parte do tempo lendo, pois tinha uma biblioteca cheia de bons livros em castelhano. Mas se Teresa sentiu algum sobressalto de interesse quando ele lhe pediu que ele lesse em voz alta, depressa ficaria decepcionada, porque não era um dos romances de que ela gostava antes de ter estado no convento, mas uma poerenta obra piedosa, na retórica renascentista, que ela achou detestável. Ela era, é claro, demasiado bem educada para deixá-lo perceber. Nunca perceberia de modo a ferir
deliberadamente, nunca procederia de modo a ferir deliberadamente alguém. Mais tarde, essa complacência havia de aparecer-lhe como perda de precioso tempo, se não pior. De momento, fingia que apreciava aquelas páginas de repetida verbosidade e lia-as com um tom que muito devia agradar e edificar a Dom Pedro. Ela mesma, no entanto, foi influenciada por essa leitura de uma forma que mal podia prever. Na verdade, embora nada houvesse nela dos espantosos, arrepiantes momentos das histórias do Amadis de Gaula, os volumes de Dom Pedro, os volumes de que Dom Pedro gostava, sempre ofereciam a quem lhes desse ocasião alguma coisa de muito seu. E a jovem achou-se cedendo a uma sensação de paz e segurança que lhe lembrava as horas da infância, quando de nada gostava tanto como ouvir falar de Deus e das maravilhas por ele realizadas, não apenas na natureza, mas nas almas e nas vidas dos homens e mulheres. Agora se recordava de que, como criança pequena que era, acreditara sem discussão naquilo que o tio constantemente dizia, que a vida é, na melhor hipótese, curta e insatisfatória, que aqueles a quem amamos se modificam ou envelhecem e morrem, que tudo quanto é mortal desaparece, mas que Deus permanece eternamente. Nunca muda, nem o seu amor e a sua providência faltam nunca àqueles que o procuram com sinceridade. E assim o tio Pedro acabou por vencer. Era talvez esse o seu plano. Quando finalmente partiu para continuar a viagem até Castellanos de la Canada, a mesma corrente de pensamento lhe foi atravessando o espírito, e ao mesmo tempo o sentimento de que até então tinha vivido a sua vida para tão pouca coisa, que se estivesse para morrer, não mereceria a deliciosa visão de Deus, mas antes, como os empedernidos pecadores, seria sepultada no inferno. Talvez, portanto, devesse fazer uma escolha definitiva entre o mundo e Deus. Talvez viesse a ser freira. Não, não o seria. Achava o mundo belo e desejável, e não estava resolvida a abandoná-lo pelas abstinências do claustro. No entanto, tinha chegado à conclusão de que o estado religioso era o mais perfeito. Faltava só ter a coragem de o escolher. Coragem? Coragem nunca lhe faltava para qualquer coisa que quisesse fazer. A sua vontade é que aderia ao mundo e a todas as suas sedutoras ocasiões. De Ortigosa até o lugar onde Maria vivia, era só um dia de jornada, e provavelmente Teresa e o pai fizeram todo o caminho antes de anoitecer. A referência de Teresa à visita que fez à irmã é decepcionante por falta de pormenores. Abre aspas. Era extremo o amor que me tinha, e por sua vontade eu nunca sairia de junto dela. Seu marido também gostava muito de mim, ao menos me mostrava muito carinho. Fecha aspas. E é tudo quanto diz de uma visita que naquela ocasião deve ter sido bem importante. O motivo deste silêncio foi talvez ter ela o espírito quase inteiramente ocupado com a luta provocada pelos livros que lera em Ortigosa e o cruel sentido das reflexões do tio Pedro sobre a futilidade das coisas humanas. Tinham elas pouco a pouco formado no seu espírito uma opinião, com o tempo quase tornada certeza de que ele é que estava na razão. E nesse caso, a única coisa que tinha a fazer era abandonar o mundo
e suas variedades e fazer-se monja. Mas exatamente quando esse pensamento começava a dar-lhe uma sensação de segurança e de paz, a voz do mundo, que certamente Teresa julgou mais tarde ser a voz do próprio demônio, suscitava problemas, dúvidas e receios. Pensa, parecia dizer-lhe essa voz, pensa nos rigores e provações da vida religiosa, a disciplina, a perda da liberdade, a separação das pessoas queridas, o pesado trabalho, a monotonia, o sofrimento. Teresa tinha alcançado o ponto em que podia responder, abre aspas, os trabalhos e sacrifícios da vida monástica não podem ser maiores que os do purgatório, e eu bem mereci os do inferno. Portanto, não estava certo passar o resto da vida numa espécie de purgatório, para em seguida ir diretamente para o céu? Fecha aspas. Abre aspas. Pois sim, dizia a voz, mas pensa na delicadeza com que tens sido educada. Pensa na tua saúde, que ainda há pouco estava longe de ser sólida. Nunca serás capaz de aguentar tal coisa. Fecha aspas. Teresa replicava que Cristo tinha suportado por ela todas as privações e sofrimentos, e que bem pouco seria que ela sofresse por ele alguma coisa, em obediência ao seu chamamento e ao seu conselho. Aqui tem uma nota dizendo que Santa Teresa, na autobiografia, né, relata esta conversa em discurso indireto. Tomei a liberdade de a passar para discurso direto. Durou isso 3 meses. Abre aspas. Estive cheia de tentações naqueles dias. Fecha aspas. Começou a ficar outra vez pálida e abatida. Começou a sofrer desmaios, acompanhados de febre. Abre aspas. A minha saúde foi sempre pouca, escreveu ela. Naquela altura, ia de mal a pior. O conflito interior consumia-a, e ela não conseguia pôr-se em paz com seu espírito. É claro que tinha também algumas razões para supor que o pai não consentiria, mas era este um importante fator da sua hesitação. O seu único conforto, aquilo que, escreve ela, me deu a vida, era o hábito de ler, que tinha adquirido em casa de Dom Pedro. Os livros de cavalaria tinham perdido para ela a antiga sedução, mas os escritos dos santos fizeram mais que preencher o lugar daqueles. Um dia, demorando-se nas cartas de São Jerônimo, veio achar umas palavras que lhe deram coragem. Não nos diz, infelizmente, que palavras eram essas. É legítimo conjecturar que fossem da carta a Heliodoro. Abre aspas. Dizes-me que a Sagrada Escritura nos ordena rigorosamente que obedeçamos a nossos pais. Isso é verdade, mas também nos ensina que se alguém os amar mais do que a Jesus Cristo, estará condenado a perder a sua alma. Amar os pais, né, mais do que Jesus Cristo, estará condenado a perder a sua alma. Fecha aspas. Decidiu-se Teresa e declarou ao pai que tencionava entrar no convento carmelita da Encarnação. É frequente que os pais tenham reações surpreendentes quando se veem em face desta situação. Os não devotos são por vezes aquiescentes. Os piedosos não é raro que se oponham.
Por toda a sua bondade e o respeito que tinha pelo estado religioso, Dom Alonso era dos últimos. Recusou redondamente conceder licença. Isso de ir para o convento estava muito bem para as outras, mas para ela não. E não queria separar-se da filha. Não seria ela a pessoa indicada para governar a casa, agora que Maria estava casada? Inutilmente, Teresa suplicou, talvez com lágrimas. Em vão, intercederam seus amigos e parentes. Dom Alonso mostrava-se inamovível. Quando eu morrer, disse-lhe ele com intenção, pode ela fazer como entender. Teresa continuou a ler São Jerônimo e aproxima-se pouco a pouco da nova decisão grave. Por muito que amasse o pai, primeiro pertencia a Deus, que a tinha criado e morrido por ela. E já que Deus tinha inspirado o seu coração deixar todas as coisas e segui-lo, seu pai não tinha o direito de se opor. Portanto, na primeira oportunidade, deixaria sua casa sem conhecimento dele e entraria no convento. Enquanto não fizesse isto, não haveria para ela repouso nem felicidade. Não devemos tomar demasiado à letra a sua ulterior afirmação de que o seu amor de Deus não se sobrepunha, então, ao amor pela família, nem a hipótese de que ela era levada menos pelo amor do que pelo temor de perder a alma e pela convicção de que o mundo, que promete tanto e dá tão pouco, é uma amarga ilusão. É claro que várias influências a levaram à decisão final. Entre elas contam-se São Jerônimo, as suas próprias orações e reflexões, as palavras de uma velha amiga. Era muito frequente vê-la dirigir-se, através dos acidentados caminhos de Ávila, uma figura encantadora, com a saia cor de laranja, guarnecida de veludo negro, para a Encarnação, onde expunha as suas perplexidades a irmã Joana Soares e recebia conselho e alento. Não era fácil para Teresa deixar o pai. Em breve, ele havia de ser um velho muito só numa casa quase deserta. Seus filhos preparavam-se um após outro para buscar fortuna e fama na América. Efetivamente, Rodrigo, já no princípio desse verão, tinha todos os preparativos feitos. Tinha sido aceite para a expedição do adelantado Dom Pedro de Mendonça, cuja armada partiria de Sanlúcar para Buenos Aires em 24 de agosto. Num dos barcos iria outro habitante de Ávila, Juan de Osório. Teriam de percorrer mais de 200 milhas para esse porto do sul, deixando Ávila em fins de julho ou princípio de agosto. É fácil imaginar o desgosto de Teresa com a perspectiva de tão longa separação. Rodrigo tinha sido sempre seu irmão preferido. E a medida em que ele correspondia a essa afeição é indicada pelo seguinte: antes da partida, fez testamento, 25 de junho, em que ele deixava a ela toda a sua herança no caso de não regressar mais do Rio da Prata. Veio o triste dia, foram ditas as palavras de despedida, e Rodrigo, que outrora tinha desejado ir com ela para o Marrocos e para o martírio, cavalgou através do Adarra para o infinito deserto do mundo. Teresa nunca mais o viu. Lutou ele como um bravo pelo seu rei ao lado de 4 de seus irmãos na terrível batalha de Anaquito.
em 1546 e depois de uma brilhante carreira, morreu em 1557. Agora que Rodrigo partira, Teresa viu que ia ficando mais dependente da companhia de Antônio Lorenzo. Lorenzo estava mais próximo da idade dela, mas Antônio, que tinha então 15 anos, tinha mais coisas em comum com ela, especialmente nas coisas da vida espiritual. Impressionou-se tanto com os eloquentes discursos da irmã acerca da vaidade de todas as coisas humanas e da impossibilidade de encontrar fora de Deus uma felicidade autêntica e duradoura, que decidiu entrar na ordem de São Domingos. Combinaram entre os dois que no dia em que ela fosse para o Carmelo, iria ele para o mosteiro de Santo Tomás. Planejaram as coisas em grande segredo e no memorável dia de 1535, ao raiar da aurora, saíram de casa como quem vai assistir à missa de madrugada. Teria Teresa dormido alguma coisa nesta noite? Abre aspas. Vem-me à memória e penso ser bem verdade que, ao sair da casa de meu pai, foi tal o meu sentimento que penso não será maior a hora da morte. Parecia-me que os ossos se me apertavam uns aos outros. Aqui tem uma nota histórica, de interesse histórico, né? Na página 62, que eu vou ler. Né? A data da entrada de Teresa na encarnação tem sido discutida. La Fuente e os bolandistas situam-na logo em 1533. Iepes diz que ela tinha 18 anos, o que levaria ao mesmo ano. Ribeira dá 1535. Mir, notando que a escritura de doação que o pai fez ao convento é datada de 28 de outubro de 1537, pensa que a entrada foi provavelmente em 2 de novembro de 1536. Dona Maria de Pinelo, Julián de Ávila e várias testemunhas do processo de beatificação concordam em 1535. Finalmente, o Papa Gregório XV, na bula de canonização, declara que ela tinha 20 anos de idade, o que daria o ano de 1535. Isso está de acordo com a afirmação do historiador das Carmelitas, Frei Jerônimo, que diz que ela recebeu o hábito em 1536. Então é uma nota histórica, apenas para explicar aqui a data que o próprio Thomas Walsh prefere, né? Diz, num memorável dia de 1535. Né? Só os madrugadores de Ávila podem ter visto, correndo pelas frescas ruas, uma bonita moça de 20 anos, acompanhada por um moço de 15, para os lados da Porta de Carmen, daí para o fundo da ravina de Arrates, e subir do outro lado a vertente que dá para os subúrbios do norte de Ávila, onde o alto campanário do Mosteiro da Encarnação brilhava já à luz do novo dia. Uma pausa. O toque da campainha da portaria. Um rápido adeus. Uma pergunta e uma resposta através da grade. E o pesado portão abriu-se lentamente, deixando ver uma freira ou uma irmã rodeira em hábito carmelita. Teresa entrou e a porta fechou-se. O primeiro indício de que Dom Alonso teve de tudo... Eu vou parar aqui a leitura porque dá um bom ponto aqui da entrada da nossa santa
no convento da Encarnação, né? Depois nós vamos ver aqui as reações, enfim. Então eu estou aqui na metade da página 63, né? Então esse capítulo dá bem uma visão da luta. Esse capítulo começa depois da doença, né? Da grave doença, meio misteriosa, que Santa Teresa teve, e depois se recuperou. Então aqui o capítulo começa com a recuperação dela, a viagem que ela faz, e o contato com o tio paterno, né? Dom Pedro, que pediu para ela ler alguns livros que ela achou inicialmente chatos e melosos e, enfim, sem nenhum interesse, e depois começou a tomar gosto pela leitura e, enfim, também mostra ela fazendo as reflexões, as orações dela a respeito do mundo e a respeito da vida religiosa, né? E mostra uma coisa interessante, né? Que mais uma vez a gente volta ao assunto, que é a influência da leitura dos santos, não é? Na vida de outros santos, né? Então, aqui se menciona que ela lia as obras ou algumas cartas de São Jerônimo, né? E como que isso pôde ter afetado a sua decisão, né? Mostra também uma moça naturalmente vacilante, né? Entre a vida no mundo e a vida entre as duas possibilidades de vida de uma mulher católica, né? Certo? Mostra as duas possibilidades que a Igreja oferece para a mulher, né? Ou ser mãe, ou ser virgem, né? Então, a posição da mulher na Igreja sempre foi essa, né? Uma única mulher foi as duas coisas, né? Que é a perfeição, virgem e mãe, que foi Nossa Senhora. Mas essa é a possibilidade da mulher católica. Ela poderia ter tido a decisão de ficar no mundo e cumprir um dos papéis, né, que a Igreja reserva, né, para a mulher, né, ser mãe, né, e ela aos poucos, né, foi então se decidindo, né, pela vida religiosa, né, e se rebelando inclusive contra a autoridade do pai, né, tendo que sair. A gente já leu, né, tantas vezes, né, em romances, que as mulheres fugiam da autoridade paterna para se casar, né, porque o pai não aprovava o casamento, né. Aqui nós vemos uma mulher, né, fugir do pai para se casar com o esposo das almas, nosso Senhor Jesus Cristo, né, para um casamento também, né. E a gente termina a leitura com a porta se fechando, não é? E Teresa entrando no convento da Encarnação. A moça entrando, então, uma freira abrindo a porta e ela entrando de madrugada ainda no convento da Encarnação. Tá certo? Então, eu queria agora ouvir
as observações e comentários de vocês, se existirem. Professor, só uma frase aqui que, como diria a Juliana, é para a gente escrever e colar no espelho. Você fala assim, a convicção de que o mundo que promete tanto e dá tão pouco é uma amarga ilusão. Porque, na verdade, a gente diz que sabe disso, mas vive como se não soubesse. A sedução do mundo, né, Ana Paula? E é uma coisa tão impressionante, né? Porque para nós que não somos religiosos, né, existem várias situações na nossa vida que a gente pode renunciar às seduções do mundo, né? Nós não somos monges, nós não temos uma vida protegida contra o mundo, né? Porque a nossa vocação, porque Deus quis assim, né? Porque a nossa vocação foi outra, porque a nossa vida se dirigiu para outras coisas, né? Mas a própria ascese católica, ela tem muitos conselhos para nós, esses que estamos, essas pessoas que estão no mundo, né? Existe uma ascese católica para o simples leigo, né? Para que ele se proteja ao máximo possível do mundo, né? Mas essa percepção tem a percepção do engano do mundo e tem a percepção também da passagem do tempo, né? Quer dizer, a cada hora que passa nós estamos mais próximos de deixar o mundo, né? De passar pelo processo mais culminante da nossa vida na eternidade, né? Essas duas coisas somadas nos dá pelo menos um estímulo para uma ascese. A ascese é o caminho que a igreja nos indica, nos sugere para a nossa vida espiritual, né? A ascese não tem nada misterioso, né? Não tem nada. A ascese não é uma coisa de monge do deserto, né? É também, porque o caminho dele, do monge do deserto, é outro. Mas é também para nós, né? Segundo as nossas possibilidades, né? Mas é como você disse, a gente esquece tanto do engano do mundo quanto da nossa aproximação vagarosa do momento em que o mundo desaparecerá para nós, independente da nossa vontade, né? Essa caminhada progressiva para a morte, né? Então essas duas coisas o mundo trata de fazer com que nós nos esqueçamos dela, né? O mundo que eu digo é o mundo controlado pelo príncipe, né? Do mundo. E a gente cai nisso sempre, né? O quão difícil é manter isso na nossa mente, né? No burburinho do mundo. É terrível. E essa é exatamente a luta que Santa Teresa estava tendo, né? Naquele momento, né? Que todos os santos têm em alguns momentos da vida em que eles tomam a decisão, né? De uma ou de outra, né? Os grandes fumadores foram sempre assim, né? Teve uma coisa que fez a mudança, né? Ou progressivamente, várias coisas, ou uma coisa específica, né?
que fez o santo mudar de vida. Né? É interessante essa questão da fuga de Santa Teresa, e também a recusa de muitos pais de apoiarem, você quer de darem uma permissão para essas vocações, tanto sacerdotais quanto religiosas, dos filhos, né? Eu já conversei assim, com várias pessoas ou até outras pessoas religiosas, que relatam que os pais muitas vezes vão lá aos conventos, batem nas portas, muitas vezes, principalmente as mães, chantageiam emocionalmente a filha, o filho, exigem, e às vezes os superiores põem, não, vou pôr a pessoa aqui para conversar com a senhora, que ela decidir, está decidido. Se ela quiser ir, vai, se quiser ficar, fica. A pessoa é maior de idade, nós não admitimos aqui menores de idade, então é resolvido. Muitas vezes eles permanecem. E o interessante é que Deus, né, Cristo, ele quer suas esposas, e ele faz os testes, né, com essas esposas, porque ele quer esposas fiéis, ele quer esposas que hão de ficar com ele, ser fiéis nos tempos adversos ou nos tempos favoráveis. Assim como também muitas pessoas que vão se casar também, eles põem seus noivos, né, ou suas noivas em situações para observar se eles serão realmente também uma companhia fiel e leal, né? E como tudo, né? Deus sempre faz isso com a gente, sempre coloca a gente em teste. Você quer passar para a próxima fase? Vamos dizer assim, né? Igual eu explico para os meninos aqui da Kelly, você quer passar para a próxima fase do videogame? Então vamos ver se você vence esse desafio. Esse monstro, né? Isso, exatamente. Mata esse dragão e passa adiante. Ou então, né, como se fosse um peso ali, exercitar e forçar a nossa fraqueza para que a gente se revele mais forte depois. Isso em tudo na vida, né? Isso não só nessa vida religiosa, nossa vida de leigos aqui, os desafios, né, os testes, as provações e as provas das nossas virtudes, eles são frequentes. E a gente tem que reconhecer isso, né, como os apóstolos, né, na hora que viram Nosso Senhor lá na praia, com a brasinha acesa, passando o peixinho para ele, né? É o Senhor, é Deus nos visitando aí com isso também, né? As causas segundas, né? Igual o tio da Santa Teresa ali, né? Dom Pedro, instigando a leitura, isso, a gente vai vendo isso tudo, é muito interessante, porque a gente está de fora, está enxergando isso, mas a gente, quando está dentro aqui da arena da vida aqui, a gente não vê isso com muita clareza, né? Não. Uma coisa que eu comentei também, outro ponto, ainda sobre a fuga de Santa Teresa, eu falei com a Ana Paula. Fujonas sempre houve, sempre há de haver. Viu? Elas fogem pelos motivos certos ou errados, mas fogem. Fogem da autoridade paterna ou materna, seja justa, seja injusta, seja pelos motivos certos ou errados. Seja para a vida religiosa ou matrimonial, simplesmente se aparecer e fugir, sumir desse mundo, né? Mas o fato é que o importante é que, né, todas elas sejam boas filhas, porque, né, não sendo, elas vão acabar fugindo do motivo errado, um escapismo, né, da vida familiar opressiva, ou que ela nem é tão opressiva assim, mas que elas pensem ser assim, né, porque muitas as pessoas hoje em dia, todas as épocas, mas principalmente as moças, elas muitas vezes elas imaginam, elas têm uma opinião que muitas vezes não bate com a realidade. A gente, mesmo os moços, né, vamos dizer também do lado masculino, a gente tem que ter essa limpeza, essa limpidez de raciocínio para também não enxergar a realidade como opiniões ou como impressões ou qualquer coisa subjetiva, mas vendo a coisa de forma objetiva também, né? Bom, mas era isso, pessoal. Caso você queira falar um pouquinho mais sobre isso, ou não, né? Obrigado. Olha, Márcio, uma coisa interessante que
colocado aqui pelo autor, que parece contraditório, mas ele fala assim, é frequente que os pais tenham reações surpreendentes quando se vê em face dessa situação da resolução da filha, né? Os não devotos são por vezes aquiescentes, ou seja, deixa a moça aí. Os piedosos não é raro que se oponham, o que parece uma contradição, né? Poxa, os não devotos é que deviam segurar mais as filhas, né? E os devotos entenderem, né? Mas é muito interessante essa aparente contradição que o autor coloca, né? Justamente para justificar, né? O Dom Alonso, que era um homem devoto, né? Ele entendia o que era um mosteiro, um convento, a importância da vida religiosa. Certamente ele conhecia isso tudo, né? E muito interessante essa observação dele. A Maria Cristina coloca assim: conheço o caso de uma senhora que foi no convento e buscou com mandato judicial as duas filhas. Ambas casaram, separaram e têm depressão. Se os pais entendessem o que é não permitir um filho de seguir a vocação. Hoje eu ia até comentar isso antes da observação da Maria Cristina, né? Hoje esse recurso, né, ao mandato judicial é frequente, né? Existem muitos casos desse, né? Inclusive, às vezes, alguns casos em que os pais têm razão, né? As filhas entram numas situações difíceis mesmo, né? Ainda mais hoje, né? Que a religião está toda completamente alterada, mas antigamente era impensável isso, né? Você recorrer a um juiz, né? Você recorria ao prior do convento, homens e mulheres piedosas nessa época, né? Ia conversar, enfim. Mas acredito mesmo, a vocação é um chamado, né? Um chamado de Deus, né? E você só será plenamente recompensado com tranquilidade de vida, com paz, né? Se você aceitar o chamado, né? É muito difícil essa questão, porque a questão da vocação, o Márcio pode confirmar isso com clareza, já tem confirmado aqui nos comentários dele, né? Que essa questão da vocação, ela praticamente desapareceu, né? Do imaginário das pessoas, da cabeça dos pais, né, com relação aos filhos, assim, o jovem, né, numa época de incerteza do que fazer na vida, tá? Ele nunca considera que existe um chamado, que ele deve corresponder a esse chamado. E que, se existe um chamado, é preciso descobrir o chamado, né? Então, trocou-se isso por uma espécie de pragmatismo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa na vida, eu sou jovem, então eu vou procurar fazer aquilo que me dê mais alguma coisa. Ou mais dinheiro, ou mais fama, ou mais visibilidade, ou mais alguma coisa, né? E nunca aquilo pelo qual você é chamado. Aquilo pelo qual, se você fizer, você terá as maiores facilidades, porque Deus está soprando para o mesmo lado, né? Por sorte, as pessoas às vezes encontram, né, essa vocação, né? Por sorte ou por graça, né? A graça de Deus também age muito nesse aspecto, né? Eu lembro, por exemplo, do Corsão, né? Que ele sempre dizia que a grande vocação dele era de ser professor, né? E ele fez muitas coisas na vida, mas sempre caía em ser professor, né? Sempre calhava
em ser professor, né? Porque era a vocação, né? Porque era o chamado de Deus. Assim, com muitas pessoas que se encaixam na vida em algum nicho para o qual ele é chamado, né? E hoje o jovem, primeiro, ele, ao invés de pedir a Deus inspiração para encontrar sua vocação, ao invés de rezar pedindo a Deus isso, ele vai fazer um teste psicológico para saber, teste vocacional, né? Primeira coisa que os jovens hoje pensam, aqueles que pensam assim, né? Vai fazer um teste vocacional, né? Que é pura brincadeirinha de ciência mágica, né? Então, aquilo para o qual ele tem facilidade, né? Facilidade como possibilidade intelectual, né? Mas não aquilo para o qual ele é chamado. Aquilo para o qual a gente é chamado é difícil de descobrir e precisa da graça de Deus, porque é Ele que tem. A Maria Cristina fala assim, a psicologia moderna sempre querendo tomar o lugar da vida espiritual da alma. Exatamente. Então, esse sentido mais nobre de vocação, ele se perdeu, né? Hoje, um jovem, ele só pensa em qual é o curso universitário, quando pensa, né? Qual é o curso universitário que ele vai fazer mais adequado às suas potencialidades, que vai lhe dar maior potencial de ter uma vida boa, ganhar dinheiro, ter fama, seja lá o que eles querem, né? Então essa visão, ela se fechou, né? Tanto que é impossível hoje você resgatar, né, essa questão da vocação, né? Ontem nós inclusive discutimos essa questão da vocação para a vida religiosa, que hoje é decidido por profissionais de RH e psicólogos nos seminários, né? Nos seminários. A própria igreja desistiu da sua responsabilidade de decidir se um jovem tem vocação religiosa ou não, né? Hoje são os psicólogos e os profissionais de RH que decidem, né? Isso para a igreja. Então, nesse ambiente, o leitor moderno sequer entende o problema de Santa Teresa, né? O problema que ela estava vivendo. A gente tem dificuldade de entender, né? Pô, por que ela estava com tanta dúvida, né? Que bobagem é essa, né? Uma moça bonita, uma moça com futuro, né? Dom Alonso era um homem de posse, né? Então a gente não entende, né? Por causa desse problema. Vocação desapareceu, né? Eu trabalhei muito na universidade, numa fase da minha vida, no vestibular da UFMG, né? E eu via, né? A gente tinha até um levantamento estatístico de como é que os alunos do segundo grau do ensino médio, né, escolhiam os cursos. Uma coisa assim, mais louca, enfim. O Luiz está falando aqui, a psicologia moderna é materialista, acredita que a alma se restringe ao cérebro, por isso nos trata como animais. Exatamente, né? Então, esses chamados de Deus, eles continuam a existir. Deus não desiste de nós. Ele continua a nos chamar, sempre, né? Sutilmente, através das causas segundas, através que são, causas segundas são pessoas, acontecimentos e circunstâncias, né? Ele apresenta para nós as pessoas, as circunstâncias, os acontecimentos, de forma que a gente abra o olho, né? E perceba o chamado dele, né? Ele nos chama, ele não vai vir aparecer para a gente
assim com a mãozinha, vem cá, não vai. Não é? Deus não age assim no mundo. Mas Ele nos chama, para alguma coisa Ele nos chama. Não é? Às vezes a gente descobre isso em algum momento da vida e muda a vida. Ou passa a ter também a tarefa para a qual você é chamado na vida. Existem várias circunstâncias. Né? O Luiz está falando aqui, minha história é parecida com a do Corção. Estou tentando fugir da docência, mas não consigo. E o belo é que me precipitei nessa carreira por motivos revolucionários. E Deus, na sua providência, também se aproveita disso. Exatamente, são as circunstâncias, né, Luiz? Eu por exemplo, Luiz, vendo a minha vida que já passou, que já é grande, a que passou, eu vejo que eu não poderia ser nada a mais do que professor na minha vida. Nada. Nada. Eu não tenho competência para mais nada. Tá certo? Eu não seria feliz em mais nada. Quando eu optei por ser professor da universidade, a carreira de engenheiro era muito boa na época. E eu optei por ser professor. Para dizer bem a verdade, eu não sei também por que eu optei, não. Na época eu não sei. Hoje, em perspectiva, eu sei, porque não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. Não sei fazer outra coisa. Né? E mesmo quando eu estava fazendo o curso na universidade, eu já era monitor, eu já servia, de certa forma, como explicador de coisas para os próprios meus colegas, né, de turma. Então eu não sabia fazer outra coisa assim. Nunca soube. Então, no meu caso, acho que Deus restringiu bem as minhas competências para que eu não pudesse fazer outra coisa, né, que não ser professor. Então, o meu chamado, o chamado que Deus me fez, ele foi assim, ele não me deixou outra circunstância. Eu não me senti chamado por nenhuma outra coisa. Eu só me senti chamado para isso, que eu faço até hoje, né? Tento fazer até hoje. Mas o Felipe levantou a mão. Professor, salve Maria a todos. Salve. Recentemente eu estava conversando com um rapaz aqui de Cruzeiro, ele é um comerciante, conheço ele assim, desde acho que uns 5 anos de idade, 8 anos de idade. E aí ele me falou, ele tem uns 3, eu acho que tem 4 filhos médicos. E aí surgiu o assunto, né, de profissão, não sei o quê. Aí ele comentou assim, eu comentei com ele com relação à vocação. Hoje em dia a pessoa não está mais ligada na vocação. Aí ele passou um negócio, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Ele falou assim, eu estou resumindo só. Ele falou assim, não, mas isso daí, ó, vocação não tem nada a ver, não. O negócio é o seguinte, o pai tem que falar assim, ó, você vai fazer isso, por exemplo, você vai fazer medicina. Aí ele falando isso, ele discordou da minha posição, né, que eu estou aprendendo, que você tem que buscar a vocação. Ele falou isso, aí na hora eu respondi assim para ele, depois, assim, logo em seguida, eu falei, ó, mas assim, isso que você falou também tem um sentido importante, que é a questão da hierarquia. Então, quer dizer, o filho ali, ele obedeceu à vontade do pai. Então, de certa forma, ele ordenou melhor as coisas. Então, aí ele deu os motivos dele lá, eu percebi nele, que é lógico que o primeiro motivo é a questão econômica, financeira, essa coisa toda que o senhor mencionou aí, né? Uhum. Tipo assim, vai fazer medicina, que medicina dá dinheiro. Então eu vi que o tom dele era esse, enfim. Mas assim, é um moço sensato, ele é um moço, eu gosto dele. Ele tirou da gaveta o vidrinho de revertido, né? Aí ele foi pro lado do Bolsonaro, para ajudar o Bolsonaro, eu vi. Mas assim, eu vi que tem um lado dele também que ele é sensato, ele é investigador, ele fica falando, você conhece aquele Tesla? Aí eu acho que é sensacional, aí ele começou a falar do Ponte, que é sensacional. Eu vi que ele, aí eu não fiquei falando muita coisa, mas eu achei interessante essa abordagem dele.
ele fala assim, o pai que sabe o que o filho quer. E eu achei assim, tem sentido. O que o senhor acha disso, professor? Eu acho que não tem sentido não, Felipe. Em certo... Bom, vamos lá. Vamos relativizar a minha opinião aqui. O pai pode ser, em algumas circunstâncias, a causa segunda que Deus usa para o seu filho. Tá certo? Mas eu acho que precisa ser uma coisa mais delicada. Deus nunca é. Deus sempre é delicado, né? Por exemplo, o amor que os filhos têm ao pai os leva a ter uma tendência a imitar o que o pai faz. Então, se o pai é médico, pode ser que um dos filhos dele, por influência do pai, vá ser médico também, né? Ou outra profissão qualquer, comerciante, qualquer coisa, né? Essa é uma influência da causa segunda delicada, né? Agora, a imposição, dependendo da imposição, da forma com que ela foi feita, vai fazer com que os filhos sejam infelizes, como esses filhos que a Maria Cristina disse aqui, que foram tiradas, as moças tiradas da instituição religiosa pelo mandato judicial da mãe e do pai, e colocadas no mundo e foram infelizes, né? Então depende muito disso. A influência do pai, ela não precisa, ela já existe automaticamente, porque o filho olha para o pai como um modelo, né? E agora, dependendo de como foi a imposição, aí é que eu acho que pode estar errado, né? Não, eu não admiti que meus filhos fossem outra coisa que não médico. Aí eu acho que está errado, né? Eu acho que você não abre nenhuma possibilidade para o seu filho escolher, né? E afinal é a vida dele, né? Mas a Ana Paula levantou, ou o Márcio levantou a mão. Professor, realmente isso aí é interessante. Eu também já andei meditando um bocado a respeito disso. Pelo seguinte também, a força do exemplo do pai. Os pais, muitas vezes, eles inspiram nos filhos certos comportamentos que vão acabar conduzindo, formando a personalidade de tal forma da pessoa, que ela acaba tendo também umas preferências semelhantes ao do pai, e muitas vezes acaba seguindo o que o pai... Não precisa de imposição, né? Não, sem imposição. Exatamente. E outras vezes não, porque tem famílias em que as pessoas têm suas semelhanças, seus pontos em comum, mas tem também aqueles filhos que destoam completamente do conjunto, né? Isso aí é normal, tranquilo. A questão, por exemplo, do exemplo do pai, como ele também tem que... Eu vou chegar nesse ponto, mas antes eu vou fazer o seguinte. Eu estava lendo uma vez um estudo que cita, por exemplo, que quando o filho ele vai à igreja, estimulado pelo exemplo de um dos pais, por exemplo, quando é o exemplo da mãe, chega a ser 50% do exemplo, do estímulo para ele comparecer à igreja, levar uma vida, né, de piedade, 50% são levados pela mãe, mas 80% são levados pelo pai. Porque tem muita gente que fala, não, basta sua mãe ser devota e o pai ser um cachaceiro. Não. O pai tem que fundamental. Puxar a carroça, senão os filhos não vão atrás. Né? Outro ponto também, aí chegando nesse ponto de discernir a evocação, que às vezes o pai impõe, na verdade ele deveria apenas, como o senhor disse, né, ele ser uma causa segunda, como uma pessoa que é responsável por discernir a vontade de Deus e zelar pela sua boa aplicação, né?
que é a função do cabeça de família, ou do paterfamilias, né? O pai da família. Que é exatamente por isso que Deus o colocou como cabeça da família, porque quando ele viu que a lambança, que a Eva foi de se precipitar e fazer uma besteira, ele falou assim: não, você, minha filha, fica aqui como navegador, auxilia aqui, mas deixa o moço aqui dirigir, porque ele demonstrou ter um discernimento um pouco melhor, para ser pelo menos menos precipitado, demorar mais a fazer besteira do que você. E essa questão também de vários pais, principalmente pais do interior, né, daqueles bem estilo antigo, né, eles têm uma crença que está muito mais fundada aí na cultura renascentista de restauração da antiguidade, inclui aí também um excesso de retorno ao direito romano, que o chefe de família tinha direito à vida e à morte dos filhos, inclusive de mandar matar, se fosse o caso, deles, ou impor qualquer coisa a eles, né? Que foi um dos efeitos da Renascença, né? Porque a evolução dos custos do direito desde o Império Romano veio uma mescla do direito romano, do direito consuetudinário germânico, e foi construindo também ao longo desse tempo uma interação assim, bem harmoniosa, que descambou na Idade Média, com outras criações, outros refinamentos aí que ocorreram. Mas aí eles vêm com esse retorno do pai, que inclusive chega a usurpar a função de Deus. Ou seja, quem dá a vocação é Deus, compete aos pais administrar aquilo, dirigir, né, como tem também ajudar a descobrir, né? Ajudar a pessoa a descobrir, enfim. Exato. O pai, ele vai enxergar as predisposições do filho, vai estimular aquilo, vai conduzir, vai encaminhar, vai aconselhar, e não simplesmente impor arbitrariamente aquilo, né? Porque muitos pais desse estilão antigo, eles usurpam o lugar de Deus, né? Eles determinam, baixam o decreto lá, e muitas das pessoas, eu estava falando com a Ana Paula, que eu estava conversando com um sujeito que era um dono de um sacolão aqui, que eu falei com ele, eu disse, não, simplesmente, e aí, quando Deus diz uma coisa e o pai de outra, que nós vamos obedecer a quem? Ele parou a pensar, nunca tinha pensado nisso. Pois é. Ou seja, você vai atropelar Deus, vai se colocar no lugar de Deus, como se deveria ser simplesmente a pessoa que administra, né, aquele grupinho de pessoas ali que é a sua família, para ordenar tudo a Deus. Né, como a figura tem do abade no mosteiro, né, e o prior, o abade, o pai, o prior, a mãe. Tem essas figuras, né, que dá para poder utilizar isso aplicado até no ambiente familiar. O abade tem essa responsabilidade de conduzir esses filhos, né, deles, filhos espirituais, ordenar tudo para a maior glória de Deus e a vida eterna, a salvação deles todos. Mas era mais isso. Eu fico cismando com esse excesso de autoritarismo, ou então o problema oposto, né, que é o abandono dos pais. Deixa para lá, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Isso, eles querem interferir em tudo, menos nas decisões, ajudar os filhos a decidir bem. Eles querem, às vezes, comprar as roupas, escolher os brinquedos, blá, 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 mas na hora que chega nas decisões difíceis, vocacionais, profissionais ou vocacionais de estado de vida, eles simplesmente não dão a mínima. E depois, quando o filho se dá mal, vai ficar rindo de pessoas. Bem feito. Sadismo, né? Maldade. Não, e os pais hoje, eles perderam, assim, completamente a noção, inclusive das profissões que existem, das possibilidades de carreira que existem, são terríveis. A Juliana está falando aqui o seguinte, muito interessante a experiência dela. Eu sempre quis ser professora, lembro desde pequena brincando, ajudando os colegas ao longo dos anos a estudar e etc. No último momento optei por outro curso. A profissão de professor era muito mal vista, pelo menos em Brasília, né? É assim. E isso influenciou negativamente para mim. Gostaria de ter tomado o caminho de meu sonho, que talvez fosse minha vocação, mas não foi assim. Agora tenho a chance de ensinar meus filhos como gostaria de ter ensinado os alunos. Isso mesmo. A mãe é sempre uma professora, né? Antes de tudo, né?
E você pode muito bem exercer completamente a sua vocação, Juliana, com os filhos, né? E nunca é tarde, lembre-se do seguinte, nunca é tarde de você obedecer a sua vocação, seja na sua casa, seja ajudando outras crianças de famílias amigas. Essa noção de ensino e de ser professor é uma coisa muito ampla, que você pode exercer mesmo não tendo a função administrativa numa escola de ser professor, tá? Então, essa função de ser professor é nobilíssima e você pode exercê-la sem cargo. Então, não fique triste. Essa profissão está aberta a atividade de professor, né? Ela é muito ampla e muito necessária, e os alunos não faltam, né? As pessoas interessadas e necessitadas de instrução não faltam. Então, você pode exercer isso aí tranquilamente, né? Ana Paula diz assim: a docência ainda é mal vista no Brasil. Os alunos e pais hostilizam os professores e qualquer figura de autoridade, mas não os autoritários. Não, esse é um problema enfim, da decadência geral, né, da sociedade. Enfim, qualquer vocação que você a exerça através de uma profissão, todas as profissões estão em decadência por causa da decadência social, né? Não existe mais respeito com ninguém, né? Em nenhuma profissão, nem com professor e nem com nenhuma delas, né? Isso são os problemas associados às profissões. Mas quando eu falo de vocação, eu nem estou falando de profissão. É claro que uma determinada vocação ela pode se materializar numa profissão, né? Óbvio. Vocação à docência é algo que se atira ao mar, acaba voltando à praia. Exatamente. Talvez seja uma vocação que você nunca se vê livre dela, né? Ela sempre está batendo na sua porta e sempre está te dando talvez uma oportunidade de exercê-la, né? Porque existem vários níveis de docência, né? De ensino, inclusive como mãe, né? Como a Juliana coloca muito bem aí. Ser mãe tem um aspecto de docência, né? No fato de ser mãe, não? Certamente. Então, mais alguma observação, algum comentário? Ô professor, Sim. eu voltando ao princípio dessa escolha, eu fico sempre tentada, tem as circunstâncias, né, mas tem sempre também as contingências, né? E a necessidade de sobreviver, e muitas vezes as escolhas recaem dentro de oportunidade. Uhum. E muitas vezes o trabalho, ele não é o centro da vida da pessoa. Sim. Não é? A vocação pode ser para além do trabalho. Sim. Para além do trabalho, sim, né? Sim. Então, é só lembrando isso, porque a gente realmente tem essa preocupação de fazer uma escolha vocacional para o exercício da profissão. Não, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. São. E às vezes a gente percebe, eu creio que até talvez seja o caso da maioria, que é ser conduzido ou cavar oportunidade ou
fazer escolhas muito mais voltados para a necessidade, dentro de uma contingência mesmo, né? De ter que sobreviver, ou ter que criar uma família. E isso acaba sendo... Eu tenho essa impressão. Hoje a gente, como o senhor começou falando, né? Nós temos aí até a psicologia sendo colocada como uma opção, mais do que uma opção, é quase que um serviço que as escolas colocam. E que nem sempre consegue abarcar, é um requinte, né? Mas eu acho que o que funciona muito na vida é essa questão da contingência, não é? Até, por exemplo, quando a Juliana fala, eu queria, mas eu não fui. Mas foi para outra coisa, outra atividade, não é? E é só lembrar disso, né? Ainda mais que nós pais ficamos preocupados com isso demais e, no final das contas, a gente quer que os filhos sobrevivam, né? Sem dúvida. Não, você colocou muito bem, Cristina. É preciso separar a questão da vocação da profissão. Às vezes as duas coisas acontecem com a graça de Deus. Você escolhe uma profissão que está bastante bem direcionada para a sua vocação. Mas às vezes não. E isso não significa que a sua vocação seja colocada de lado. Você pode exercer também as duas coisas. E é claro que as escolhas têm muito a ver, e tem que ter mesmo, com a sobrevivência da família, né? Nós temos que preocupar muito com isso, né? Nós temos que escolher caminhos, se podemos, para garantir a sobrevivência da família, óbvio, né? E isso está dentro dos deveres de Estado nosso, né? Mas assim, nunca abandonar esse chamado, né? Então, profissão é uma coisa, vocação é outra. Quando elas estão juntas, melhor, né? A Cristina colocou muito bem, lembrou muito bem. A Juliana está falando, a área que escolhi foi uma questão de oportunidades no mercado. E com certeza isso também pesou. Não, mas é isso mesmo, é o que a Cristina falou, Juliana. Pesa mesmo, a circunstância pesa. A coisa é o peso da vida, o peso da sobrevivência, isso aí é muito importante. Nós não podemos desconhecer isso, não é? Principalmente nós que estamos aqui do lado de fora, que nós queremos constituir família, ter muitos filhos, etc, etc, etc. Nós temos que nos preocupar com a sobrevivência, com o bem-estar, etc, etc, né? Enfim, isso é importante, né? Eu, por exemplo, na minha profissão, que coadunou com a minha vocação, eu também nunca passei dificuldade. O professor universitário não ganha lá uma fortuna, mas não ganha mal. Então, assim, tem que pensar sobre isso mesmo. Não dá para desconhecer esse fato, né? Isso não assim, a discussão sobre a vocação, ela fica até mais importante diante das circunstâncias e contingências da vida. Você mesmo pelas contingências e circunstâncias da vida, você não abandonar a sua vocação, né? A Raíssa fala assim, eu tive mais dificuldade em escolher a faculdade que queria cursar do que assumir a minha vocação. Talvez pela expectativa familiar de seguir a carreira na qual não queria. Pois é, isso é a pressão familiar, né, Raíssa? Que existe, né? Mesmo que ela não seja verbalizada, ela existe, né? É a influência do pai, da profissão do pai, da mãe, enfim. Essas coisas todas existem na nossa vida, né? Que Deus nos dê sabedoria para orientar e aceitar a vocação dos nossos filhos.
Isso mesmo, isso mesmo. É saber perceber, né? E saber orientá-los nesse sentido que a Cristina colocou, né? Que uma coisa é profissão, você pode ter uma profissão e seguir sua vocação de outras formas. Não profissionais, né? Essa confusão entre vocação e profissão é coisa moderna, né? É por causa do momento que a gente vive, né? Uma coisa é sobreviver, outra coisa é a vocação. Se as duas coisas estiverem juntas, tanto melhor, né? Essa observação do Cristina foi muito importante para a gente entender, né, as coisas. Mais alguma... O Felipe tá falando, boa observação da Cristina. Não, Cristina é a Cristina, né, Felipe? Mais alguma, então, comentário, alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Nós estamos, então, aqui no meio da página 63 da biografia de Santa Teresa, na hora que ela entra no convento da Encarnação, né, das Carmelitas, certo? Amanhã, se Deus quiser, a gente volta à leitura, certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.